Olá, você que assiste a Atibaia TV. Hoje temos o prazer de estar aqui na Clínica Saraiva com o Dr. José Saraiva. Dr. José Saraiva, obrigado por estar nos recebendo. O prazer é todo meu de estar recebendo vocês aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre cirurgia plástica. Dr. José Saraiva já tem um trabalho há mais de 10 anos aqui na cidade de Atibaia. Na verdade, a clínica, o ano que vem, agora completa 10 anos de funcionamento, de funcionamento aqui na Lucas Nogueira Garcês, né? E nesses 10 anos, a cirurgia plástica ela teve um desenvolvimento muito grande, né, Dr. José? O senhor poderia explicar para a gente, um pouco, para as pessoas que estão assistindo, essa diferença, né, nesses últimos 10 anos que vocês estão atuando aqui em Atibaia, os tipos de prótese e o que as pessoas que vêm procurar aqui, o que elas buscam? Ok. Bom, a cirurgia plástica nos últimos 10 anos, ela sofreu uma revolução no sentido de que ela se tornou acessível a um grande número de pessoas que antigamente não tinham acesso a ela. E realmente a procura hoje por esses procedimentos, pelo bem-estar, é grande. E você falou a respeito de implantes, cirurgias de implante de mama, de aumento de mama. Sem dúvida que é uma das cirurgias mais procuradas pelo público feminino. Ela só perde numericamente pelas lipoaspirações. A lipoaspiração ainda é a cirurgia plástica mais executada no mundo inteiro, seja isoladamente, seja em associação com outras cirurgias. E essa questão da lipoaspiração, né, como foi bem falado, ela na verdade exige, né, a gente acaba vendo através de alguns dos noticiários, muitas vezes ela é realizada de uma forma não adequada, né, trazendo risco inclusive para o paciente. Isso é uma preocupação grande de vocês aqui na clínica, né? Eu acho que o profissionalismo de vocês e as instalações de vocês é completamente adequada para esse tipo de procedimento, não? Não, perfeitamente. A lipoaspiração é uma cirurgia que causa, por conta das notícias que saem eventualmente na mídia, algum temor em algumas pessoas. E o que a gente procura esclarecer é o seguinte: nenhum procedimento cirúrgico ele é isento de risco. A lipoaspiração, independente de ser feita por incisões mínimas, não seria diferente. Mas, sabendo que a lipoaspiração é a cirurgia plástica mais executada no mundo inteiro numericamente, é lógico imaginar que a maioria das complicações ocorrerão numa lipoaspiração, né? Porém, trata-se de um procedimento assim, bastante seguro, é uma cirurgia, uma técnica consagrada, se feita com a devida técnica, com o cuidado adequado, é um procedimento que tem um nível de segurança semelhante a qualquer outro. Nesses últimos 10 anos houveram avanços nessa parte técnica e na parte tecnológica com relação à lipoaspiração? Tem. A parte técnica na cirurgia plástica, hoje, ela avança lentamente no sentido de técnicas cirúrgicas. Porque são muitas cabeças pensando no mundo inteiro, então quase tudo que tinha que ser inventado, as variantes técnicas todas já foram criadas. É difícil surgir uma técnica hoje que impressione pela originalidade. A gente hoje avança mais pela questão tecnológica de equipamentos, de materiais, né? Nós temos hoje fios de sutura que causam menos reação, são fios de sutura que a gente não precisa tirar, né? Então não tem, em muitas cirurgias não há o desconforto de tirar pontos no pós-operatório. Com relação à cirurgia plástica, a lipoaspiração, por exemplo, existem equipamentos facilitadores da lipoaspiração. Nós usamos aqui na clínica um vibrolipoaspirador, que é um equipamento que a gente acopla a cânula e ele vibra e emulsifica a gordura de maneira que facilita o procedimento para o cirurgião e causa menos trauma para o paciente. A cirurgia acaba ficando menos, o pós-operatório acaba ficando menos dolorido para o paciente. Então nós avançamos hoje mais nesse sentido. E além disso, Dr. José Saraiva, existem também, eu acho que a grande procura, né, logo após, acredito, a lipoaspiração, na questão das próteses. Sim. Né? A gente até solicitou que o senhor pudesse estar colocando à nossa disposição para a gente poder visualizar um pouco quais são, se o senhor pudesse explicar um pouco quais são essas próteses, para que elas servem, né? Perfeito. Bom, esses dois implantes aqui são implantes para mamas, né?
eles servem tanto para aumento de mama, quanto para cirurgias de reconstrução de mama. São implantes feitos de silicone, né? É um silicone texturizado, ele é rugoso externamente, e dentro ele tem um gel, que é um gel coesivo. As melhores próteses do mercado, elas têm esse gel coesivo no seu interior, que ele agrega muita segurança ao implante. Porque um implante como esse, por exemplo, se eu parti-lo aqui com uma faca, o conteúdo dele ele não escorre, ele se mantém coeso e unido. Né? Então, isso confere bastante segurança ao paciente. E esses implantes aqui, eles são implantes que têm um formato que a gente chama de anatômico ou natural, ele simula o formato natural da mama. E daí, inclusive, doutor, recentemente nós tivemos a informação, né, a Angelina Jolie, né, acabou tendo um procedimento cirúrgico que se questionou muito, né, por ser, primeiro, uma cirurgia e, segundo, por ela ainda não ter uma doença diagnosticada, e sim casos familiares que aumentam a possibilidade de ela vir a adquirir a doença em si. Isso é coisa de Hollywood, isso é coisa dos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, aqui em Atibaia, a gente tem situações parecidas? Não, nós temos situações parecidas já há alguns anos. Esses tratamentos profiláticos, essas retiradas profiláticas preventivas da mama, elas ainda vão ser objeto de polêmica por algum tempo. Mas o fato é que existem pacientes que têm um histórico familiar muito forte de tumor de mama. Mães, tias, primas que tiveram a doença. Para essas pacientes, elas podem fazer um exame imunológico, um exame genético, né, para indicar o grau de risco que elas têm em relação a um futuro tumor. Né? E hoje muitos mastologistas propõem isso para seus pacientes. Um problema no nosso meio é que isso aqui no Brasil não é coberto pelos planos de saúde e é um exame ainda caro, ele é realizado somente fora. Mas a gente tem participado com uma certa frequência de cirurgias dessa natureza, retirada profilática da mama, seja em pacientes ainda sadias ou seja em pacientes que já foram afetadas por tumor numa mama, aproveitam a cirurgia curativa do tumor e já fazem um tratamento profilático da outra mama. E o que é importante, com a reconstrução imediata, né? A mulher não fica em nenhum momento sem a mama, que é algo muito importante aí até para a recuperação física. A gente até entende, então, uma medida muito preventiva, né? A partir do momento que se existe essa possibilidade de tão alto grau, tão alta possibilidade de se vir a adquirir a doença, né? De fazer esse trabalho preventivo com relação a isso. Mas, enfim, eu acho que é uma polêmica ainda bastante grande, né? Que ao longo do tempo, eu acho que a própria ciência, a própria medicina vai colocando no seu devido lugar. Exatamente. Assim como antigamente também a própria prótese, né? Nós estávamos conversando aqui anteriormente com o Dr. Saraiva, e ele nos colocou que antigamente as pessoas que procuravam uma cirurgia era muito para a redução da mama, né? E a partir de determinado momento isso começou a se reverter, né? E começou-se cada vez mais, via globalização e tudo mais, as mulheres procurarem para ter o aumento de ganho da própria mama, né? Acho que até uma questão de cantores, né? de mídia. Houve uma mudança cultural aqui no nosso meio nos últimos anos, sem dúvida, né? E isso chegou até a atingir um limite, até, acho que do ponto de vista clínico, meio fora da realidade, né? E parece que isso está se revertendo, né? As mulheres estão caindo na real de que realmente ajuda na estética, mas também pode prejudicar outras pessoas. Se houver abuso, sem dúvida. E a partir de tal momento, né, como a medicina, como a cirurgia plástica, ela não para, né, começou-se também outros tipos de próteses, né, doutor Saraiva? E inclusive a busca agora pelo público masculino, né, buscando alguns tipos de procedimentos. Gostaria que o senhor pudesse explicar um pouquinho, né, para quem está nos assistindo, esses procedimentos procurados hoje muito também pelo público masculino. Pelos homens. Os implantes de silicone que a gente utiliza aqui nos pacientes do sexo masculino são os implantes de peitoral, para simular uma hipertrofia do músculo peitoral maior. A gente sabe que existe uma predisposição genética, constitucional
todo mundo tem para desenvolver ou não determinados grupos musculares. Tem pessoas que, apesar de ter uma alimentação adequada, de se dedicarem aos seus exercícios, eles não conseguem aquele contorno estético, aquela definição muscular em algumas regiões, né? Por uma predisposição genética mesmo. Então, com relação ao peitoral, nós temos esse implante, um implante diferente do implante feminino, ele é bem diferente, ele é quadrangular, ele se aproxima do formato da região e ele é colocado pela via axilar, né? Então fica bem disfarçado, é uma incisão pequenininha. O homem em geral não raspa os pelos da axila, então já ajuda também a disfarçar o acesso. É um implante bastante interessante, de resultados assim bastante naturais. Outro implante que a gente usa, emprega também no público masculino, é o implante de glúteo, né? O implante de glúteo tem um contorno bonito de bumbum, não é só um desejo feminino, muitos homens também procuram por isso. Mas hoje ainda a procura é mais do público feminino. É mais feminina, sem dúvida, sem dúvida. Mas já existe uma informação do público masculino também, nós temos pacientes, homens que procuram também esse tipo de procedimento. É um procedimento que não tem a mesma idade do aumento de mamas, né? Ele começou no fim dos anos 80, chegou aqui no Brasil no começo dos anos 90, na sua concepção mais moderna, que é de colocar a prótese abaixo do músculo glúteo. E a gente tem uma experiência com essa cirurgia desde 94. Inclusive estávamos conversando, você sendo um dos professores, né, dessa técnica aqui. Eu fui o terceiro profissional aqui do Brasil a apresentar trabalhos em congresso sobre implante de glúteo. E esse implante aqui é um implante que a gente usa, emprega para aumentar a batata da perna, a panturrilha, né? Também, para quem não tem uma predisposição para desenvolver aquela região, é muito difícil obter um resultado mais expressivo em academia. Mas essa sim mais procurada pelo público feminino, ou não? Os dois públicos. Essa cirurgia, esse implante ele é colocado pela dobrinha que nós temos atrás do joelho, que já tem uma prega natural. Então a gente faz uma pequena incisão ali naquela prega para que fique disfarçado também, e é uma cirurgia também que costuma dar bastante satisfação para quem faz. Agora, tanto ela quanto a do glúteo são puramente estéticas? São puramente estéticas, a do glúteo principalmente. Essa cirurgia aqui para panturrilha a gente emprega muito também, hoje menos porque a poliomielite está praticamente erradicada, mas nós ainda temos pessoas adultas sequeladas de poliomielite, com aquelas hipotrofias ou atrofias de membro inferior. Então a gente emprega isso também na área reparadora, nesses pacientes que têm sequela de poliomielite. Doutor Saraiva, uma outra coisa que a gente gostaria de estar abordando, né, é essa preocupação das pessoas, né, principalmente com a questão do silicone, né, de não se fazer aquele procedimento caseiro, né, de se colocar o silicone industrial, né, no próprio corpo, e as sequelas que isso pode estar causando, né? Então, gostaria que aqui o senhor pudesse esclarecer um pouco melhor isso, né, e a importância de se fazer todo esse trabalho numa clínica que tem um amparo de todo médico, né, para que se houver algum problema no meio de uma cirurgia, né, para que o paciente não tenha um problema maior. Ok. Bom, o uso de silicone industrial, normalmente ele se dá por leigos, né? Muitas vezes quem emprega esse tipo de recurso não tem nem formação médica. E hoje, felizmente, é algo que a gente vê com menos frequência do que via no passado. As pessoas já estão mais esclarecidas a esse respeito. E é importante também, toda vez que alguém pensar em fazer alguma cirurgia plástica, algum procedimento dessa ordem, procurar se certificar, né, da qualificação com quem essa pessoa vai fazer. É importante verificar se essa pessoa é especialista na área, se ela pertence à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O médico especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica sabe-se que pelo menos ele fez uma formação adequada. Claro que também indicações de pessoas que são pacientes também são muito importantes, né?
para que a pessoa possa se submeter a um procedimento de uma maneira bastante tranquila e bastante segura. Esse profissional certamente ele vai exercer o trabalho dele numa clínica ou num hospital adequado, equipado e preparado para oferecer esses serviços com a maior segurança possível. Então, doutor Saraiva, eu acho que aqui as principais dúvidas, né, das pessoas que estão nos assistindo, talvez a gente tenha conseguido abordar, né? A gente vai agradecendo toda essa atenção a nós dispensada, e você que está assistindo a Atibaia TV, quiser encaminhar alguma dúvida, alguma sugestão ou alguma pergunta, por favor, entra aqui no nosso Facebook, né, e entre em contato. Dr. Saraiva, então, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a presença de vocês, viu? E me coloco à disposição sempre que vocês necessitarem de alguma contribuição.